Oi, gente, eu sou a Aline Tolentino Ayati. Eu venho trazer aqui cartas de tarô. Hoje eu trago um estudo para ajudar quem quer entender um pouco melhor o baralho. Como é que funciona o baralho? Então eu já fiz um vídeo falando da divisão, né? Então a gente dividiu arcanos maiores, arcanos menores, que são esses que tem o elemento, né, o naipe, o número e o naipe. Então a gente vai ter os arcanos menores de bastos, de paus, os de ouros, também chamado de pentáculos, os de espada e os de copas. Cada elemento desses, ele vai corresponder, cada naipe vai corresponder a um elemento. O naipe de paus corresponde ao elemento fogo e vai estar relacionado aos signos de Áries, Leão e Sagitário. O naipe de ouros ou pentáculos, ele vai estar relacionado com os signos de Touro, Virgem e Capricórnio, do elemento terra. O naipe de espadas, ele se refere ao elemento ar e aos signos de Gêmeos, Libra e Aquário. E o naipe de copas se refere ao elemento água e os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Então, cada naipe ele vai falar de um caminho, né? Um caminho, assim, que a pessoa, né, no naipe de paus, a gente vai estar falando da energia, né? Então, o 3 aqui, a pessoa tá parada, só que ela tá cheia de energia para realizar, né? Ela tá concentrando aquela energia e planejando o que ela vai fazer. Ó, o 4 de paus vai nos falar ali de um encontro. O 4 de paus é aquela energia boa ali, né? Todo mundo querendo uma mesma coisa. O 5 já fala um pouco de conflitos, né? O 6 nos fala de vitória. O 7 nos traz a coragem. Nos traz aqui uma pessoa lutando com as dificuldades, sendo fiel a ela mesma. O 8 de paus nos traz uma rapidez, uma energia de coisas acontecendo rapidamente com essa energia de fogo, né? O 9 de paus, ele vai nos falar também de coragem, né, para superar desafios, uma certa perseverança. Ele tá ali numa situação bem difícil, né? Tem um urso se apresentando. E o 10 de paus nos fala desse fardo todo que a pessoa tá querendo carregar, né? Um peso muito grande. E fala também desse... A pessoa, assim, ela tá se sentindo sobrecarregada, mas ela tá com uma certa repressão, né? Ela tá carregando, apesar de estar muito pesado, ela carrega aquilo ali. Mas o que eu quero passar para vocês, assim, com os naipes, né? Os naipes, eles vão nos trazer um movimento que a gente acompanha, né, na nossa vida, mas que estão mais ligados à nossa escolha. Se a gente pode, né, ter essa reação que vai nos apresentar nos arcanos menores. É uma energia que vem para nossa vida assim, tipo, essa predisposição, né? É uma predisposição diferente dos arcanos maiores, que os arcanos maiores, eles já trazem uma energia mais decisiva. Estamos nessa energia aqui, né?
Os arcanos menores, eles são mais flexíveis, são energias que a gente pode se valer. As cartas da realeza, elas são muito interessantes também, porque o que elas nos trazem? Elas nos trazem a idade. Então, por exemplo, o pajem, né? Aqui a gente tem 4 pagens. O pajem de paus, né? Ele vai ser aquele pajem assim da super iniciativa, cheio de energia, vamos lá, vamos fazer. Só que os pajens trazem a energia da imaturidade, né? Porque eles são das cartas da realeza, o pajem é o jovem, né? E pode simbolizar também uma princesa, dependendo do baralho. Então, sempre que vem essa energia, é uma energia jovial, um tanto imatura, né? O pajem de espadas, essa figura que muitas vezes é chamada de princesa de espadas, né? Ela nos traz o dom da comunicação. E a princesa ou pajem de espadas nos comunica daquela energia de pensar fora da caixa, né? Ter ideias assim diferenciadas da maioria das pessoas, porque é uma carta de um mundo, né? O mundo das ideias. Então, nesse mundo de ideias, ainda mais quando é uma pessoa jovem, imatura, cabe tudo, né? Cabe de um tudo. E a gente chega no pajem de copas, né? Que é aquela princesa romântica, né? Que oferece, ela dá o melhor de si, ela não tem, né, reservas, ela é muito amorosa. Muitas, né, podem ser personalidades mais tímidas, né, porque a água não traz aquela expansão do fogo, mas o elemento da água, ele nos traz essa capacidade de se doar, de dar amor, né, essa coisa mimosa, querida, né, da princesa de copas. E aí a gente vai para o cavaleiro, que também em alguns baralhos é chamado de príncipe. O príncipe de fogo, ele é o destemido, né? Porque junta a força, a impetuosidade de um cavaleiro com a energia do fogo, né? Que traz essa energia para conquista, aquele ímpeto, aquela vontade de desbravar, de fazer e acontecer. Depois a gente tem o cavaleiro de copas, que aí o cavaleiro de copas, ele traz a energia da água, né? Do sentimento, do dar, aquele amor, né? São signos daquelas pessoas que dão atenção para todo mundo. Algumas pessoas de água têm um perfil mais reservado, né? Porque a água, ela não é expansiva como o fogo, mas ela nutre também, né? A água, ela tem essa coisa da emoção, do emocional, do sentimental, né? E o cavaleiro de espadas, ele vai nos trazer o poder da comunicação, da racionalização, o planejamento, aquele cavaleiro que corta, que vai lá e fala o que ele tem para falar, não tem muitas papas na língua, né? Ele pode ser cortante, mas também ele tem uma tendência a estudos, ele tem interesse pelo refinamento, pela cultura, gosta de aprender, gosta de se comunicar, né? Todas essas características da mente vão estar presentes
nesse cavaleiro, com uma energia jovial e conquistadora que é própria do cavaleiro. E por último, a gente chega no cavaleiro de copas. Eu troquei a ordem, né, gente? Mas tá tudo bem. O cavaleiro de copas, então, é esse que vem oferecer amor, né? Ele traz o sentimento, ele entrega, né? O cavaleiro de copas, ele é aquele que entrega. Ele entrega o sentimento que ele tem, ele é um cavaleiro de conquistar, né? Ele também tem esse poder de conquista como um bom cavalheiro, mas ele é muito mais isso ele vai te entregar amor. E claro, o amor pode ser né, a atenção, o carinho, mas também podem ser outras coisas, porque ele vai entregar, né? Ele tem esse movimento de entrega. E agora nós vamos para as rainhas. A primeira é a rainha de paus. A rainha de paus traz a energia do fogo, signos de Áries, Leão e Sagitário. É uma rainha cheia de energia, impetuosa, que ela vai lá e faz o que ela quer. Ela também não tem papas na língua, né? É uma mulher assim de muita expressão, artista, a bruxa, a feiticeira, a atriz, a cantora. Esses signos são signos muito ligados à exposição, né? Não que os outros signos também, a gente não vai ter artistas, né? Pessoas sensíveis. Na água a gente vai ter, na própria comunicação, né? No próprio ar também a gente vai ter muitos artistas, mas é no elemento fogo que é essa característica de botar para fora, né? Botar o bloco na rua, botar a peça em cena, colocar o discurso para fora. Esses todos são os movimentos do fogo. Então a rainha de fogo, ela tem esse ímpeto na mãe, né? Porque ela também as rainhas traz essa energia maternal. A rainha de espadas não traz muito, né? A rainha de espadas em muitos baralhos ela é considerada a irmã do rei de espadas. Mas, né, todas as rainhas, elas vão ter o lado maternal, só que expresso de acordo com as energias do naipe. Então, a rainha de espadas é aquela rainha racional, analítica, fria, que ela pode falar uma verdade cortando. Ela também não vai ter muitas papas na língua, mas ela tem um pouco mais de diplomacia que o rei e o cavaleiro. O rei e o cavaleiro, eles são aquelas pessoas que muitas vezes, para comentar uma verdade, né, muitas vezes se esquecem das delicadezas, daquelas palavras mais suaves. Então, muitas vezes o discurso, ele é mais cortante. E o da rainha de espadas também. A rainha de espadas é aquela mulher muito inteligente, sagaz, ela sabe o que ela quer, ela não tem dificuldade com a verdade, para ela a verdade é simples, é clara, e se ela puder, ela vai comunicar a verdade dela de forma clara e objetiva, a não ser que tenha, né, outras questões envolvidas no meio. E agora a gente vai para a rainha de copas, a fofinha do baralho. Muitas pessoas consideram a rainha de copas a mãe, né, a maternal. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente conhece muitas cancerianas, escorpianas e piscianas que também se atrapalham no papel da figura materna. Mas ainda assim, a rainha de copas é a que representa a mãe, porque ela tem essa capacidade de doação muito intensa.
Então, a rainha de copas, ela é aquela que vai nutrir de afeto, né? Carinho. E ela também, ela tem uma profundidade, né? Porque a água também tem a intuição. Então, é uma mulher mais reservada, né? Porque geralmente as personalidades de água, elas costumam ser mais reservadas, mas ela tá sempre cuidando de todos que tá na volta dela, né? É a grande cuidadora do baralho. E corresponde aos signos de Câncer, Escorpião e Peixes. E a próxima rainha, que é a rainha de ouros, corresponde ao elemento terra, aos signos Touro, Virgem e Capricórnio. Essa é uma mãe também super maternal. Só que essa mãe, ela foca mais na parte prática. A comida, a casa, a roupa, a estrutura, porque ela é uma rainha de ouros. Então, a matéria é a pauta principal dessa rainha. Ela vai se preocupar se tu tá alimentado, se tu tá agasalhado, se a tua casa tá limpa, se tu já tem a tua casa, se o teu emprego, né, tá bom. O universo da rainha de ouros é o mundo da matéria, né? Então ela sempre vai estar nesse cuidado, nessa atenção. E agora vamos para os reis, né? Então, para começar, eu vou começar com o rei de bastos, que é o rei de paus, elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Esse é o rei cheio de energia, né? Porque o fogo é caloroso, o fogo é animado, é o festeiro, é aquele que gosta de reunião de pessoas, é o ator, é aquele que, né, que gosta de aparecer. O leonino representa muito bem esse rei, né? Eu sempre gosto de usar o signo do meio para fazer essa ligação. Para mim, funciona muito certo, tá? Isso eu não aprendi nos livros, mas eu já venho com esse estudo. Eu percebo uma identificação muito grande com o leão, né? Que é um rei de fogo. Por quê? Porque o leonino, ele é entusiasmado, ele é solar, ele é exuberante, ele é um tanto assim egocêntrico, né? No sentido de... ele gosta de aparecer sempre, ele valoriza a pessoa dele, as conquistas dele, né? É o símbolo de poder, de força e de né? Esse autorrespeito, essa identificação própria, né? Com esses valores. É um rei muito forte, né? Um rei de fogo é sempre uma pessoa muito forte. O rei de ouros, por sua vez, já é um homem mais simples, né? Ligado ao elemento terra, aos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Mesmo que ele queira ostentar, porque muitas vezes, né, o elemento de terra, ele vai para esse lado da ostentação. Mas aí é quando alguma coisa está desequilibrada naquela personalidade. Porque a princípio, as pessoas de terra, elas são muito práticas, muito realistas. Elas têm o pé no chão mesmo. Então, um rei de terra, ele vai se preocupar com os domínios, com a casa, com o trabalho, com os bens, com as propriedades, com a família, mas é aquela preocupação no sentido mais prático, né? Ele quer saber como é que tá a família, tá todo mundo bem, tá todo mundo com dinheiro, tá todo mundo aqui resolvido, tá tudo certo, alguém precisa de ajuda, ele pode até ajudar alguém,
né, numa necessidade, mas ele é muito prático e ele dificilmente vai mimar pessoas, né? O rei de ouros, ele tem essa característica de ser frio, objetivo, assim como o rei de espadas. Só que o rei de espadas, ele vai para a parte da ideia, e o rei de terra, ele vai para a parte da matéria. O que ele quer concretizar, aonde que ele quer chegar, quanto que ele quer ter, né, a fortuna que ele vai querer concentrar nessa existência que ele vem com essa roupagem de rei de ouros. E o próximo rei é o rei de espadas. Esse rei, ele se preocupa com o mundo das ideias. Ele se preocupa com a ética, ele se preocupa com os estudos, com a evolução pessoal. Ele é muito analítico, racional, pode ser frio, né? Cortante, porque muitas vezes ele vai transmitir a ideia sem muitas papas na língua, né? Porque ele vai simplesmente falar o que ele tem para falar. Ele não vai ter assim um cuidado, né? Que o rei de água teria com os sentimentos do outro. Ele é o rei mais frio, né? Então, para ele, assim, para ele não custa nada falar a verdade, né? E a verdade é a coisa mais importante. Então, também ele não entende aquelas pessoas que se magoam com a verdade. Para ele é um tanto estranho isso, né? Porque se eu tô te falando a verdade, que provavelmente tu já deveria saber, né? Por que tu tá tão chateado assim comigo, né? O rei de espadas, muitas vezes ele não entende quando ele tá se relacionando, né, com uma personalidade mais delicada, uma pessoa mais sensível, né? Para ele é difícil mesmo, porque ele é muito prático, ele é muito simples, né? Para ele a gente comunica e tá tudo certo. Já o rei de copas é exatamente o oposto. O rei de copas, ele vai fazer se ele precisar falar alguma verdade, que também não é o lugar que ele vai preferir ficar, né? Um rei de copas, ele prefere guardar as verdades para si mesmo, ele não é de, sabe, jogar as coisas na cara, a não ser um rei de copas, né, que tem algumas dificuldades, que não esteja bem aspectado, porque a princípio o rei de copas, ele também, né, é um ator. Ele também sabe manipular, ele também sabe, assim como o rei de copas, né? Assim como o rei de paus, o rei de copas também tem esse lado ator, né? Que pode ser dissimulado, que pode manipular. Mas se ele tá bem aspectado, o rei de paus o rei de copas, ele é um rei que, além das questões, né, materiais, de estabilidade, de segurança que são pertinentes aos reis, esse rei de copas, ele vai ter um cuidado maior com os sentimentos, com os apegos, né? É aquele homem que investe no conforto, né? Ele quer se sentir bem. Aquela matéria ali, aquela matéria tem que trazer uma satisfação além, né? Ele é muito sensorial, ele gosta do prazer, assim, tipo, eu vou aproveitar isso aqui, né? Ele tem essa capacidade. E o rei de águas, ele é um rei que consegue transitar mais fácil pelos outros elementos, porque a água ela consegue, né? Ela não tem forma, assim como o ar. Então, a água e o ar, eles conseguem se fundir mais fácil com a matéria, né? E com o elemento terra e também com o elemento
também com o elemento espadas, né? Então a gente sempre tem que pensar que a gente não é um elemento. A gente tem alguns elementos que são predominantes no nosso mapa. Por que quando a gente vai para esse estudo da personalidade, né? E muitas vezes a consulta de tarô, ela vem para uma pessoa que está querendo entender outra pessoa. Seja um companheiro, seja um chefe, um parente, né? Às vezes ali uma pessoa difícil que a gente não tá conseguindo entender. Aí a gente vai lá para a taróloga, ai, me ajuda a entender essa personalidade. As personalidades, elas não são uma... A gente não tem uma influência, né? Então a gente tem diversas influências. Se a gente pega o nosso mapa astral, a gente tem 12 casas. Claro que a nossa personalidade central vai ser o nosso signo solar. Então, eu sou o meu sol. Mas eu tenho o meu ascendente, que é como eu me comunico, né? Como as pessoas, elas me veem. O que eu passo para as pessoas? O meu ascendente. Ou melhor, o que as pessoas percebem daquilo que eu passo. Porque muitas vezes eu acho que eu tô passando a minha personalidade solar, o meu eu. Só que muitas vezes eu tô passando o meu meio do céu, que é a minha profissão. Eu tô passando o meu ascendente, eu tô passando aqui alguma influência que tá lá na casa 4 da minha família. Isso aqui é muito forte para mim, eu boto na minha vida, né? Então, a gente é uma coxa de retalho, como eu sempre digo. E além dessas influências todas, a gente tem a nossa idade, a fase de vida que a gente está vivendo, a gente tem as relações, aquelas pessoas que estão interagindo com a gente. A gente sempre pega a energia das pessoas que estão mais próximas, no trabalho, na família, os amigos. Aquelas pessoas que a gente vê com frequência, elas imprimem a personalidade delas na nossa personalidade. E a gente também vai imprimir, porque existe uma troca energética, né? Quem já estudou um pouquinho da física quântica, quem já estudou um pouquinho de correntes energéticas, né? A gente tem uma troca. Bem simples, bem simples. A gente chega na casa de alguém que tá de luto. Geralmente, como é que a gente sai dessa casa? Triste. A gente troca o que a gente tem. Se eu sou uma pessoa alegre, eu vou ter problemas, eu vou ter dor, eu vou ter desafios. Só que a minha alegria, ela vai à frente de tudo. Então, mesmo se eu estiver passando por um luto, daqui a pouco a tristeza começa a assentar e a alegria, né, toma o lugar de destaque novamente. Então, é muito importante a gente entender que as nossas energias estão sempre se trocando. E a gente entender por que em um determinado momento que a gente se aproximou de uma pessoa, aconteceu isso, aquilo, aquele outro na nossa existência, né? Que pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Essas coisas todas e muitas outras eu abordo nas minhas consultas individuais, né? Eu sou fisioterapeuta de formação e tenho pós-especialização em medicina chinesa e muitos estudos livres. Eu sou reikiana, eu sou taróloga desde os anos 90. Esse baralhozinho aqui, ó, só para me exibir um pouquinho, tem aqui no cantinho, não sei se vocês vão conseguir ver, Amy Zerner, 1990. Foi o ano que ela fez esse baralho. Eu adquiri esse baralho, se não me engano, foi em 93, 94. Se eu não me engano, esse baralho eu adquiri em 1994. Ali o nomezinho da Amy Zerner, ó. E vocês podem ver pela lateral
Inclusive ele é um baralho que até para embaralhar eu já tenho muito cuidado, porque várias cartas já estão danificadas aqui, ó, no cantinho. E ele é o meu xodó, né? Eu comecei os estudos por ele, então eu tenho muito apego, muito apreço nesse meu baralhozinho. Mas, voltando aqui ao assunto, quem quiser uma consulta de medicina ancestral, eu prescrevo fitoterápicos chineses, né, que são remédios para muitas doenças, inclusive saúde mental, ansiedade, insônia, depressão, algumas pessoas que têm problemas, né, que já têm diagnóstico, bipolaridade, síndrome do pânico, borderline, pessoas que têm surtos também se beneficiam muito, porque ele é um remédio muito forte e todos, né, são remédios muito fortes e que trazem a natureza e equilibram a nossa saúde com a natureza. Então, se você está precisando de um tratamento de saúde mental, se tem alguém que está precisando de uma ajuda para o desenvolvimento pessoal, para se sentir melhor na sua existência, eu tenho diversas ferramentas. Me segue lá no Instagram, Facebook, são muitas terapias, são algumas abordagens, né? Mas a gente sempre vai fazer consulta e definir junto com a pessoa o que ela precisa, né? E o que eu posso oferecer. Agradeço a todos a atenção, comenta, curte, compartilha e até a próxima.